quero ministrar nessa noite uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito de uma mudança de mentalidade, de nós começarmos a enxergar Deus de uma forma diferente. Porque nós temos uma ideia muito vaga de quem é Deus. Nós não sabemos, ou não vou dizer nós, mas uma grande parte da igreja não conhece a Deus. E esses dias eu estava lendo o Salmo 23, quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, 1. E eu até falei isso aqui, acho que a semana passada, que muitas pessoas declaram isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas muitas pessoas não conhecem quem é esse Senhor pastor que supre a sua vida. Porque o suprimento, ele vem do bom pastor. A Bíblia diz que lá em João capítulo 10, Jesus disse assim: olha, eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E aí o Salmo 23 diz: ó, o Senhor é o meu pastor. E o que? Vamos dizer junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga mais forte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, quando eu estava buscando ao Senhor a respeito da mensagem de hoje, veio essa pergunta ao meu coração: será que você realmente sabe quem é Deus? Porque eu vou dizer assim, de algo que eu vejo todo dia, a geração facebookiana, né? É uma geração papagaia. As pessoas, elas replicam muito aquilo que elas ouvem, ou que elas leem, ou que elas assistem, sem buscar a fonte daquilo. Eu vou replicar aquilo que eu achei legal, mas eu nem sei se é verdadeiro. Eu vou replicar aquilo que eu achei bonito, mas eu não vou buscar na fonte para saber se é verdadeiro ou não. Eu vou replicar uma notícia, porque eu acho essa notícia interessante, mas eu nem sei se é de um site sensacionalista ou não. Mas eu achei interessante replicar isso. Por quê? Dá trabalho criar, dá trabalho pesquisar, dá trabalho buscar. E já diz o ditado que hoje nada se cria, tudo se copia. Por quê? Porque fazer aquilo. E aí nós usamos a desculpa dos preguiçosos, e eu me incluo nela. Porque eu vou inventar algo se já inventaram? É assim, não é? E aí nós vamos à igreja e falamos assim: quem conhece a Deus? Eu. Por que você conhece a Deus? Porque eu venho à igreja todo domingo. Porque eu sei que Deus é criador dos céus e da terra, Deus é criador do universo. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E então eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a Bíblia fala em Isaías 1,19: se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Então eu sirvo este Deus. Mas aí quando vem a palavra a respeito de: olha, cuidado, porque Deus é fogo e é um fogo consumidor. Não, esse não é o Deus que eu sirvo, não. Deus que eu sirvo é o Deus de amor. Mas o Deus de amor também é um Deus de juízo. O Deus de amor também é um Deus de justiça. O Deus de amor também é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Sabe, conhece e está em todos os lugares. Então eu posso falar de alguém que realmente eu conheço. Eu não posso falar de quem eu não conheço. Mas muitas vezes nós replicamos histórias de quem nós não conhecemos. Algumas pessoas eu conheço vamos dizer, raso, né? Raso, bem. Irmão, vem, como é que tá? Trabalha onde? Legal. Outros irmãos já conheço um pouco mais a fundo, porque eu já tenho uma certa intimidade. Outras pessoas eu conheço um pouco mais a fundo, porque eu já tenho um certo grau de intimidade maior. E outra pessoa eu conheço a fundo mesmo.
Porque eu tenho um grau de relacionamento, de intimidade muito maior que a minha esposa, né? Então de nós nos olharmos, minha mãe também. Quando eu era criança, minha mãe raramente me batia, mas ela batia com o olhar, né? Ela está aí. Mas tipo, tinha visita em casa, se eu fizesse qualquer coisa, ela dava aquele olhar tipo, estapeto depois. Sabe aquele olhar que, sabe meio aquele cara do X-Men, sabe até fogo do olho, né? Tipo, aí eu falava assim com a visita, não, fica aí, não vai embora não. Tipo, porque eu sabia que quando eu fosse, o couro ia comer no lombo, né? Então, com um olhar eu poderia falar, olha, ela está brava ou não está brava. Minha esposa, com um olhar, com o jeito do semblante dela no dia, eu posso dizer, olha, ela está bem ou ela não está bem. Mas muitas vezes nós queremos falar de Deus, a respeito de Deus, sem conhecer a Deus verdadeiramente. Nós dizemos de um Deus de uma forma muito rasa. Eu conheço a Deus. Se conhecesse a Deus, nossa vida seria completamente diferente. Se realmente a igreja brasileira, a igreja mundial, eu igreja, você igreja, conhecesse a Deus, nossa vida seria muito diferente do que é hoje. Nós não faríamos muitas coisas que fazemos hoje, e faríamos tantas outras que não fazemos hoje. Então dizer que conhece a Deus é meio perigoso. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, quem é para você, o Paulo César Baruco, vou usar um exemplo aqui, veio. O cara é legal, o cara tem umas músicas legais, sei que ele é casado, sei a igreja que ele congrega, que eu vejo na internet lá. Mas aí, como que ele é como marido? Não sei. Mas ele é uma figura pública. Mas eu conheço o homem público, eu não conheço ele na sua intimidade. E Deus não tem esse negócio com Deus, de ser um Deus público e um Deus de intimidade. Deus é Deus em sua totalidade. Ou seja, ou eu aprendo a conhecer a Deus, ou eu aprendo a conhecer a Deus. Esses dias eu vi uma frase que uma pessoa postou, não sei aonde, dizendo a respeito das igrejas em dias de feriado, né? Meio movimento fraco, né? E a pessoa colocou lá assim, eu não consigo entender as pessoas, não gostam de ir à igreja, mas como vou passar a eternidade no céu? É meio paradoxal o negócio. Não tem tempo para ir para a igreja, mas quero passar a eternidade. Nós temos noção do que é eternidade? Nós não conseguimos dimensionar a eternidade, porque ela é eternidade, né? Mas é algo muito grandioso. E se a gente não consegue ir para a igreja, ficar 2 horinhas ali, como queremos passar a eternidade no céu? Como queremos ou dizemos isso para Deus? Deus, a minha vida é tua e todo o meu caminhar daqui para frente será do Senhor até toda a eternidade. Deus fala, mas não vai nem igreja direito. Não, Deus, você sabe, tinha jogo de futebol hoje. E não é sempre que tem esse jogo. Não, Deus sabe que tinha festinha hoje. E aí nós dizemos, irmão, você conhece a Deus? Eu conheço. Qual tem sido teu Senhor? Quem tem sido teu pastor? Porque aí eu estava lembrando de Êxodo. O povo, os hebreus, eles conheciam a Deus. Conheciam mais ou menos a Deus. Mas por 40 dias Moisés subiu ao monte. Porque Deus direcionou Moisés para subir ao monte, porque Deus queria falar com Moisés. E aquele povo que conhecia Deus, que foi liberto por Deus, que viveu grandes milagres por meio de Deus e pelas mãos de Deus, pela carência de não ter um líder, pela carência de não ter Moisés, falando a Deus, né, pela vida deles, o que eles falam para Arão? Moisés morreu no monte, façamos para nós um Deus, para que nós possamos ver, ou quem nós possamos seguir.
E o homem, o ser humano, ele é muito visual. Enquanto ele não vê, ele não crê. Aí nós cantamos aqui agora há pouco: Senhor, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque o que eu não vejo, ou quando eu não vejo aquilo que eu quero ver, eu deixo de crer num Deus que é realizador de todas as coisas. E aí o nosso relacionamento com Deus fica meio balançado. Por quê? Porque as coisas não acontecem da forma que esperamos que aconteça. O meu relacionamento com Deus já ficou meio abalado por causa disso. O seu já ficou? Está na igreja aí. Faz assim, não, irmão, ficar sozinho aqui confessando. Vamos sentir meio... Mas tem aquela hora que você espera que Deus vai fazer, e você está naquela fé sobrenatural, e aí... Sim ou não? Aí você fala assim: mas Deus, o que aconteceu? A minha fé era sobrenatural. Quem disse? Deus, mas a minha confiança naquele dia estava lá na estratosfera e não aconteceu. Por quê? Estou de mal. Anos de relações cortadas. Irmão, não corte relações com Deus, não vale a pena. Mas fato é que o povo, os hebreus, um povo que vivia ou tinha vivido grandes milagres, viu o mar abrindo, viu coluna de fogo, nuvem, viu tanta coisa, viu as 10 pragas, viu tanta coisa acontecendo diante dos seus olhos, por 40 dias que Moisés não fala com Deus, não fala, com Deus a respeito deles. Eles falam: nós precisamos de um Deus para seguir, e eles então mudam o Deus deles de lugar. Deus deixa de ser Deus, agora o Deus deles é um bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés assim: volta que deu caca lá. Todo mundo se desviou, milhões e milhões de pessoas se desviaram. E aí nós olhamos para a igreja hoje, e eu estou dizendo a igreja no contexto geral, e dizemos, ou pensamos: será que verdadeiramente as pessoas conhecem a Deus? Porque era sobre isso que nós estávamos conversando. Quando Abacuque lê a palavra, ele diz assim, ou Abacuque ouviu, ele diz assim: ouvi a sua palavra e temi. Ou seja, eu li a Bíblia e eu fiquei com medo de Deus, porque o que eu deveria fazer eu não tenho feito. O que eu deveria realizar eu não estou conseguindo realizar. Mas deixa aí a vida me levar, a vida leva eu. E a palavra de Deus já não gera mais temor. E aí nós olhamos, e a começar de mim mesmo, nós nos perguntamos em alguns momentos: será que realmente nós conhecemos a Deus? E eu quero te perguntar nessa noite: você conhece a Deus? Responda para você mesmo, sim ou não? Será que... Eu me lembro uma vez uma pessoa chorando lá na igreja e orando: pastor, eu vi um anjo com a espada de fogo, oh glória, aleluia. Aí eu lembro que o pastor falou assim: minha irmã, cuidado, que normalmente na Bíblia, quando tem um anjo com a espada de fogo, não é glória não, ele veio para ceifar a cabeça de alguém. Então a irmã na hora fez já: sério? Mas ele é tão bonito, é uma visão tão gloriosa. Mas a Bíblia, um anjo com espada de fogo na mão, ele não veio para sapatear junto com você não, ele veio para executar o juízo. E aí nós falamos: Deus, eu te conheço. Deus fala: não me conhece mesmo? Tem aquelas pessoas, eu falo que às vezes tem uma pessoa que chega para mim e fala: e aí pastor, beleza? Beleza. E aí, tudo bem? Lembra de mim? Aí você vê aquele lá, você busca lá na mais profundo da sua memória, Em 2 segundos você não consegue lembrar da pessoa, e você fala assim: aí. E o medo de você chatear a pessoa? Sim, vagamente, mas bem vagamente, isso não é estranho. Você lá no fundo mesmo, acho que eu lembro. Se eu olhar bem, eu vou lembrar. Aí a pessoa fala: lembra
Você foi pregar lá? Eu estava lá no meio, lá. Desculpa aí de eu não lembrar assim, né? Eu me lembro uma vez que eu estava na sede e eu fui abraçar uma irmã. Eu abracei a irmã no saguão, falei, irmã, seja bem-vinda, né? Nossa casa é sua casa. Ela falou, mas foi 2 meses que eu venho já. Eu falei, é porque assim, eu estava atrás de alguém, sai pelas portas laterais, não tem como. Então tem muita gente que chega para Deus, orar a Deus, porque sei o que, o Senhor sabe, Deus, que eu estou falando, Deus. Não sei. Quem está falando? Quem é você? Oh, Deus, te conheço, a cada 15 dias eu vou na igreja. Vai. Pô, eu não chego esse horário, no horário, Deus, mas vou. E eu vou um pouquinho antes para pegar o restinho do Fantástico. Mas tô lá. E aí Deus fala, não, tudo bem. Mas o relacionamento não se dá em um dia. O relacionamento e essa intimidade se dá no viver diário. Então, para eu falar que o Senhor é o meu pastor, eu preciso ter convicção de quem é verdadeiramente o meu Senhor. E aí, quando a gente lê lá que Abacuque fala, ouvi a tua palavra e temi, ouvi a tua palavra e fiquei com medo, ouvi a tua palavra e gerou temor no meu coração. E aí nós lemos Deuteronômio, capítulo 28, que fala das bênçãos, que é uma alegria para nós ouvir que nós seremos abençoados. Mas aí tem 68, 54 maldições. Lá descreve 14 versículos de bênção e 58 de maldições. O que nós fazemos com os 54? Os 54 versículos de maldição? Até parece que saiu isso na minha vida. Eu sirvo a Deus. Quem já orou e pegou a Bíblia e abriu a Bíblia assim? Parecendo Minutinho de Sabedoria. Já viu aquele livrinho Minuto de Sabedoria? Quem já abriu a Bíblia assim? Não, levanta a mão, meu irmão. E quando cai lá assim, ó, vou te fulminar, vou te exterminar da face da terra, o que você faz? É assim, não é? Vai, Deus, está amarrado, limpa da minha mente essa palavra. Não, isso não é para mim, não. E aí nós vamos abrindo a Bíblia até cair lá assim, ó, tu és uma bênção, tu és bendito, tu és escolhido. Oh, Deus falando comigo. É mais ou menos assim, Deus, tudo que o Senhor falou nos minutos anteriores não importa, porque não era o que eu queria ouvir. O que eu quero ouvir é isso aqui. Oh, agora o Senhor falou, agora estamos começando a se entender. Agora ele está falando a mesma língua. Eu lembro do pastor que uma vez ele falou que ia lançar a caixinha das porretadas, né? Porque tem a caixinha de promessa, né? A pessoa tem lá na estante. Todo dia ela tira uma palavra. Eu tiro uma palavra para esse dia. Tu és bendito, filho amado, servo escolhido. Oh, aleluia. Aí ele falou, agora eu vou lançar a caixinha da porretada. Se for desobediente, vai para o inferno. Não vai vender nenhuma. Aí esse pastor disse assim, nem eu mesmo compraria. Mas aí, nós falamos assim, Senhor, Tu és o meu pastor. E aí Deus olha assim, mas a gente some. Então eu quero te ver todo domingo aqui na igreja. Não, vai devagar, né? Não, então eu quero que você leia a minha palavra, porque você vai me conhecer por meio da minha palavra. Não é por meio de livros, não é por meio de vídeos, não é por meio de internet. Também, isso agrega valores, mas relacionamento mesmo você vai ter lendo a minha palavra. É que eu não tenho tempo. E aqui, você conhece a Deus? Aí você vai ficando assim, né? Salmo 145, 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Ou seja, diga assim comigo, Deus é justo. A bênção que vem para um, vem para o outro. A bênção que vem para minha casa, virá também para a casa do outro. Diga para o irmão do seu lado, você vai ser abençoado. Amém? Amém. Ele deu até um sorriso para você, não deu?
Agora diga para ele assim, mas anda na linha. A Bíblia fala que justo é o Senhor, ou seja, o que é ser justo? É ser o peso igual numa balança. Eu corrijo, a Bíblia fala que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Ou seja, tem momentos que Deus tem umas palavras de ânimo para nós, mas tem momentos que Deus tem umas palavras de puxão de orelha para nós. Mas não é porque Ele não nos ama mais que Ele puxa muitas vezes a nossa orelha, mas é porque estávamos saindo da direção. Deus, Ele é um Deus cheio da compaixão, ou Ele é a própria compaixão. Abra aí sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 10. Você achou que eu não ia ler a Bíblia, né? Atos capítulo 10, versículo 34, versículo 35. Quem é obediente a Deus aí, diga para si mesmo, eu sou. Diga você, para você mesmo. Diga, eu sou obediente. Eu sou muito obediente. Eu sou obediente ao extremo. Você consegue dizer isso para você? Por que não consegue? Eu sou tímido, né? Eu sou tímido ao extremo. Eu sou muito tímido. Então, às vezes eu começo a dizer umas coisas para mim e eu começo a ficar com vergonha de mim mesmo. Aí que eu penso comigo mesmo, cara de pau. Mas eu sou obediente, eu sou obediente. Você é obediente? Sim ou não, irmãos? Você vai ficar preocupado já. Eu sei que você está meditando, mas reinou um silêncio agora aqui. Momento de meditação. 10 segundos para você pensar. Porque quando nós paramos para refletir no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, e tentamos alinhar tudo isso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o Deus da Bíblia, nós começamos a dizer assim para nós mesmos: Senhor, eu preciso acertar algumas coisas. Mas aqui diz assim, em Atos capítulo 10: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, que o teme e pratica o que é justo. Porque Deus é justo. Qual o primeiro versículo que eu li lá? Deus é o que? Justo. E Ele ama aquele que pratica justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus. E aí nós oramos lá em Mateus capítulo 6: Senhor, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Cantamos: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. E quando eu digo Deus, venha o teu reino, eu estou declarando, Senhor, que seja feita na minha casa como é feito no céu. Que seja feita no meu coração como o Senhor deseja que seja feita. Então, Senhor, eu quero que os valores sejam os valores do reino de Deus estabelecidos na minha vida. Os princípios do reino de Deus sejam estabelecidos na minha vida. E aí, Pedro diz aqui: Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Abra lá comigo em João capítulo 4, versículo 9. Em 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz assim:
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não precisa abrir, eu só vou ler aqui. Miqueias 7,18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Então diga assim comigo: Deus me ama e se esquece do meu passado. Deus, Ele me ama, e Deus, Ele te ama, e Ele esquece o que você fez de errado antes do culto. Desde que você saia daqui dizendo: Senhor, eu estou disposto a alinhar o meu coração com a Tua vontade. Porque nessa noite, Deus, eu ouvi a Tua palavra e temi. Senhor, a partir de hoje eu decido mudar o meu modo de pensar, de falar e de agir, porque eu ouvi a Tua palavra e temi. E aí Miqueias diz: então Deus pega tudo aquilo que você fez de errado e lança fora, Ele não se lembra mais. Ele diz assim: a partir de agora é uma nova história, não há registros de erros, não há mais registros de falha, eu não me lembrarei mais do que você fez de errado, e a partir de agora eu quero começar uma nova caminhada com você. Esse é o meu Senhor e é o teu Senhor, esse é o verdadeiro pastor da Bíblia. Aleluia. Eu não preciso ficar falando para Deus toda hora que eu vou orar: Senhor, me perdoa do que eu fiz na minha adolescência. Deus fala: o que você fez? Eu já não me lembro mais. Eu quero caminhar contigo a partir de agora, porque eu sou um Deus de justiça e um Deus justo. E aí nós muitas vezes ficamos com o nosso coração vacilante, porque ainda há uma pontinha de dúvida da justiça de Deus, ou desse exercício da justiça de Deus. Nós achamos que Deus é mais generoso com A do que com B. A Bíblia fala: não olhe a riqueza dos ímpios, porque eles granjeiam riquezas por meio de roubos. Mas quantas vezes nós olhamos para um rico e dizemos assim: poxa Deus, eu sou fiel no dízimo, e o camarada ali nem sabe o que é dízimo, e é mais rico que eu. Alguém que já deve ter pensado assim: poxa Deus, eu sou tão justo. Aí entra o nosso senso de justiça, né, de achar que somos justos ao extremo. Senhor, eu sou tão justo, e por que eu fico doente e o bandido, ladrão, salafrário não fica? Já pensou assim já? Se entrar ladrão na sua casa, por que entrou ladrão na minha casa? O vizinho aqui não é nem crente, Deus. Na hora não podia ter entrado ladrão lá, não. Entrou na minha casa, que sou crente, sou ofertante fiel, sou-lhe fiel ao Senhor. A Bíblia fala que Deus, Ele é justo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 45, versículo 46. A bênção de Deus, ela está sobre a nação. Quem clama pela bênção de Deus sobre a nação? Quem ora por isso? Você ora pela nação? Sim ou não? Se a bênção de Deus vier sobre o Brasil, Ele vai alcançar só os crentes? Vai? Não. Se houver redução de impostos, o crente vai ser beneficiado e o não crente. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que a esposa santa, ela o que? Santifica o seu marido. Sim ou não? A bênção de Deus veio sobre o lar. O marido não é crente, a esposa é, mas a bênção tem que vir sobre o lar. Então o marido, por tabela ali,
ele vai ser abençoado também, não vai? Você tem orado aí por uma bênção, vou dizer aqui, Deus, preciso de uma casa, aí sua avó morreu, mas já morreu, mas deixou lá um apartamento chicão para você, lá na Avenida Paulista. Aí você vai falar para o seu marido que não é crente, você fica porque eu vou, o apartamento é meu. Para onde que ele vai? Vai junto, vai. Para esse apartamento ele vai. Agora para o apartamento que diz em João capítulo 14, que Jesus fala: eu estou indo para o Pai nos preparar morada, e para onde eu vou, quero que vocês estejam também, lá ele não vai. Porque a Bíblia diz: só será salvo quem reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas aí diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, a bênção vem para o justo, para o injusto, para aquele que é salvo, para o que não é salvo. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 7 a respeito do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala: sopraram ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. Porém, grande foi a sua queda, porque ela estava alicerçada sobre a areia. Aí sopraram os ventos, transbordaram os rios, um vento forte deu contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Ou seja, o vento, transbordaram os rios, e as lutas vieram para os dois. Mas aquele que edificou sobre a rocha a sua casa, ele permaneceu firme. O que edificou sobre a areia perdeu tudo. Então, quando eu te perguntei a respeito de Deus, se você realmente conhece Deus, e a partir do momento que nós começamos a conhecer este Deus, nós entendemos que Deus nos ama incondicionalmente. Deus não me ama mais porque eu sou dizimista ou porque eu deixo de ser dizimista. Deus não me ama mais porque eu venho na igreja todo domingo, e toda quinta-feira, e toda terça-feira, e toda quarta-feira. Isso não aumenta o amor de Deus pela minha vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 38. Você conhece a Deus? E aí nós paramos para pensar, e olha, eu vou dizer para você que eu parei para pensar nisso esses dias. Porque quando a gente, por isso que a Bíblia fala: medita na minha palavra. Deus disse para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite. Lá em Salmo capítulo 1, medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, quando nós paramos para meditar na palavra, nós começamos a entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E aqui em Romanos 8 diz assim, versículo 38 e 39: porque estou certo de que, olha a convicção, eu estou certo, tenho certeza disso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu estou certo de que, olha, eu conheço a Deus, então eu estou certo disso. Se alguém perguntar para mim hoje: você é salvo? Eu estou certo da minha salvação. Eu não vou ser salvo quando eu morrer, eu sou salvo agora. Eu já estou vivendo a eternidade com o Senhor. Amém? Por isso que eu tenho falado a respeito de uma mudança de mentalidade, porque tem gente que acha que servir a Deus é só depois que morrer. Conhece um Deus após a morte, conhece um Deus a partir do momento que for para a terra dos
você já está vivendo a eternidade. O deixar este corpo corruptível é apenas uma mera, sei lá, formalidade, não formalidade. Consequência do... Eu estava conversando isso, né? Ô, pastor, vou morrer com 120, que a Bíblia diz, né? Né, Ilton? Que vai morrer o homem com quantos anos? 120 anos. Mas a Bíblia fala assim que depois de 70 é o quê? É o quê? Enfado e cansaço. Sabe o que é? Eu estava brincando. O que eu estava brincando falando sobre isso? É você, Ilton? Não, né? Chegou no 70, aí sabe o que é no 70? Você pôs o carro no ponto morto, até onde chegar é benção. É isso que a Bíblia quer dizer. Não é isso que a Bíblia quer dizer? Passou de 70, que se o carro está no ponto morto, você está desfrutando. E aí pode dizer assim: olha, Senhor, eu estou vivendo agora na tua plenitude. Mas tem gente que acha que vai ter um relacionamento com Deus só depois que morrer. Depois que eu morrer, ir para a igreja, eu sou muito novo para isso. E aí, muita gente dentro da igreja, nós falamos aqui hoje a respeito de aumenta-nos a fé. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas Jesus, tantas coisas acontecendo, vem falar ainda aumenta-nos a fé. Os hebreus lá, povo, andou, viu o mar vermelho se abrindo, viu 10 pragas vindo sobre o Egito, viu tanta coisa acontecendo, e pouquinho que fica sem Moisés, se desvia quem realmente era Deus para esses homens. E nós vemos tantas pessoas hoje infiéis a Deus, em tudo, em todas as áreas da sua vida. Mas aí na hora do aperto de Deus fala: lembra de mim, Deus fala. Lembra assim, vagamente. Poxa, Deus, de vez em quando eu vou à igreja. Irmão, ir à igreja não leva ninguém para o céu. Ir à igreja não gera relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não se dá na igreja. O relacionamento com Deus se dá na sua intimidade com Ele. O relacionamento com Deus se dá no seu quarto de oração. O relacionamento com Deus se dá no seu tempo de dedicação em aprender mais sobre Ele. E aí quando nós vamos aprendendo, vamos ter esse relacionamento, e aí nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz em Romanos: eu estou certo de que nada vai me separar do amor de Deus. Aleluia! Você pode passar a luta que você passar, você vai passar como Lázaro diz, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Porque tem mundo está passando, eu estou passando por luta, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Eu sei que a luta que eu estou passando, ela é leve, momentânea, ela produz para nós peso de glória. Por quê? Porque Deus vê o meu coração se inclinando para Ele, porque eu sei que o meu Deus não é o dinheiro, eu sei que o meu Deus não são os médicos, eu sei que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim, na hora da escassez como na hora da abundância. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4: sem passar por necessidade, como também sem passar em abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, Paulo tinha propriedade para dizer: olha, eu conheço a Deus. E aí quando Paulo lê Deuteronômio capítulo 28, quando João, Joaquim, a Maria ou José lê, vai ler as maldições sem medo, porque diz assim: eu sou obediente ao Senhor. E a Bíblia diz que essas maldições não virão sobre a vida daquele que é obediente. Ouvi a tua palavra e teme. Diga assim: gera temor no meu coração, Deus. Irmão, que nessa noite você possa sair daqui dizendo isso para o Senhor: Senhor, que eu possa me tornar um filho obediente, um servo que dentre tantos filhos, eu quero que o Senhor se alegre com o meu modo de viver. Porque se eu não conseguir fazer o pouco aqui, como eu vou querer fazer o muito na
Se para mim, ou se para você, é um peso ir na igreja, como nós vamos ver a eternidade no céu? Se para mim e para você é um peso dizimar, ofertar na casa de Deus, como que nós vamos querer desfrutar da totalidade das bênçãos de Deus no céu? Se para nós é tão difícil obedecer nas pequenas coisas, como nós queremos ver as grandes? Eu quero que as pessoas que andem comigo, elas sejam espirituais. E as pessoas que caminham no meu círculo de amizade têm que fazer diferença de alguma forma para elas. Eu quero que a minha esposa olhe para mim como homem de Deus. Eu quero que a minha filha cresça segundo os padrões de Deus. Ela vê o pai honrando a Deus em todas as áreas. Porque eu sou o futuro, ou uma parte do futuro que minha filha espera. Ela vai olhar assim um dia para mim e vai dizer: olha, eu quero ser igual a ele. Eu sempre brinco, né, em encontro de casais, por que normalmente o filho sempre quer ser igual ao pai, né? Quer ser o quê? Quer ser igual ao papai. Por quê? Porque o papai chega de serviço, deita no sofá, fica na televisão. E a mãe fica lá. Ele olha para a mãe fazer, mas quer ser igual ao papai. Então, irmão, tenha como referência para a sua vida homens de Deus de verdade. E eu quero ser, eu preguei esse dia até para os pastores. Eu quero ser esse homem de referência para a minha casa. Eu quero ser um homem de referência para a minha família. E eu quero mostrar a eles o Deus que eu sirvo. E aí eu poder dizer como o apóstolo Paulo disse: porque eu estou certo de que nada vai me separar do amor de Deus. Tem pessoa que fala assim: pastor, o diabo está tentando tirar minha vida. Quem já ouviu alguém dizer isso? O diabo está tentando me matar. Já ouviu alguém dizer isso? Sim ou não? Por que o diabo quer te matar? Para quê? Ele não quer te matar. Pastor, mas a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas não é matar o corpo físico. Porque, irmão, se hoje o diabo armar uma estratégia, uma cilada e me matar, eu vou para onde? Eu. Você vai para onde? Eu vou para o céu. Sim ou não? Então, que benefício terá para ele eu morto? Nenhum. Agora, a maior luta dele é fazer com que eu me torne uma pedra de escândalo. Porque Jesus falou assim: ai daqueles que se tornarem pedras de escândalo e fizeram um dos meus pequeninos se desviar. Então, que nós possamos honrar a Deus. Dizer: Senhor, eu quero te conhecer de uma forma íntima e verdadeira, a ponto de te servir em todos os momentos da minha vida. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Você conhece a Deus? Sim ou não? Nós vamos orar agora. Eu espero que depois da oração o seu sim seja mais forte. E deixa só para encerrar, eu vou contar um testemunho até da minha esposa, né? Mas a gente já falou aqui muito sobre o momento da enfermidade que ela passou há 5 anos atrás. Mas eu estava conversando com os pastores sobre isso. Nós estávamos na intercessão, e aí minha esposa, ela enxergou um portão. E ela, ajoelhada na frente do altar, ela enxergou um portão com uma cruz de madeira no meio, e esse portão se abria. E ela estava tão cheia da glória de Deus que ela começou a entrar dentro daquele portão, e aquelas nuvens, tudo saindo dentro do portão, aquela fumaça. E ela falou: Deus, eu quero entrar, eu quero entrar. E ela que ela foi entrando, um anjo apareceu e disse para ela assim: ainda não é o seu tempo de entrar, pode voltar. E aí ela abriu o olho lá e foi lá para o fundo da igreja orar. Aí eu me lembro que ela deitou no chão,
E aí ela orava, e Deus falava que ela é como uma águia, ela é profeta, né? Que ela é como uma águia. E a águia de 30 em 30 anos, ela vai para o cume do monte, para o pico do monte. E a águia, não sei se você sabe, mas a águia ela se depena todinha, de 30 em 30 anos. Ela arranca o bico, ela arranca todas as penas, ela bate, ela arranca todas as unhas, porque ela se renova. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aí Deus falava para ela assim: você é como águia, você vai viver um tempo de renovo. Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira nós fomos lá no consultório do médico nós fomos a Citolab lá buscar os exames e levamos para o médico na mesma hora. E aí o médico disse para minha esposa assim: você está com um probleminha de saúde. Ela disse: o que é? Foi, então, é um probleminha. Não, se é probleminha, então pode dizer, Bruno, se fosse um problemão, né? Ele falou: é um problemão então. Você está com câncer maligno invasivo no colo do útero. E sabe o que sustentou ela? Ela chorou 3 dias. E depois de 3 dias não chorou mais. Aí só pregou a palavra. Mas sabe o que sustentou ela em todos esses dias? Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nada vai me separar do amor de Deus. Às vezes eu estava chorando de manhã, né? Ela ficava assim: tá chorando por quê? Não, chorando é por causa de você. Vai, filho, enxuga as lágrimas aí, que chorar por causa de mim nada, morri. Aí eu: é verdade. É isso, porque eu estou certo do Deus que eu conheço. Não é o câncer que vai me separar de Deus. O câncer vai me aproximar mais de Deus. Porque se uma doença me vencer, entre aspas, aqui na terra, ela está me levando para a glória, para viver eternamente com Ele. Eu sei o Deus que eu conheço. E as pessoas perguntavam para ela assim: mas como você consegue pregar? Foi na época que ela mais pregou a palavra de Deus. Ela pregava ali sorrindo, e as pessoas diziam: como você consegue pregar e ainda contar que você está no meio desse furacão? Ela dizia: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. E aí faz 5 anos, já está curada para a glória de Deus, já está limpa aí para a glória de Deus, não tem mais nada, agora é só curtir aí a Rebeca para a bênção de Deus. Então diga para o irmão que está do teu lado: queira conhecer a Deus. Porque vai vir a luta, e você vai dizer para a luta assim: olha, eu já passei maiores, e se essa é a maior, eu vou passar. Eu não vou sucumbir a esta luta. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus não faz exceção de pessoas. A luta que vem para o justo, vem para o injusto. A luta que vem para o crente, vem para o não crente. A luta que vem para o jovem, vem para o adulto. A luta que vem para um, vem para o outro. A diferença é como nós enfrentamos esses momentos. Porque eu estou bem certo de que o meu Redentor vive. Porque eu estou bem certo que não é a enfermidade que vai me separar do amor de Deus. Porque eu estou bem certo que não são as lutas do dia a dia que vão me separar do amor de Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Porque Deus é amor. Então vamos orar. Feche teus olhos, comece a orar agora. Nós queremos te conhecer, Senhor. Pai, quantas vezes nós temos convicção de que te conhecer, certeza de que te conhecer, Pai, mas as nossas ações mostram completamente o contrário. Deus, ninguém aqui me conhece no meu quarto. Ninguém me conhece, Deus, quando eu estou sozinho. Nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem minha filha. Só o Senhor, Deus, me conhece.
Mostra-nos a direção, Senhor. Mostra-nos o caminho. Tira-nos da zona de conforto. Tira-nos, Senhor, do lugar da nossa visão. Que possamos enxergar o céu. Que possamos enxergar a tua glória. E dizer como o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nada vai me separar do amor de Deus. Porque nada vai nos separar do teu amor, Senhor. Não é decepção com homens. Não é decepção com governo. Não é enfermidade. Não são lutas diárias no casamento. Nada vai nos separar do teu amor. E que possamos nos sentir acolhidos pelo Deus onipotente. Venha no meu coração de que eu te conheço. Aleluia. Jó, depois de todas as lutas que Jó passou, Jó ele diz assim: agora eu sei quem é Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. De contigo andar. Jó ofertava a Deus. Jó tinha uma comunhão com os filhos e com a família. Jó era um homem perfeito. Até o ponto de Satanás chegar para Deus e falar assim: Jó é o queridinho. É lógico que ele te adora, é rico. Aí Deus falou assim: pode tirar a riqueza e você vai ver que Jó vai continuar me adorando. Aí Jó fica pobre, aí é lógico que ele continua te adorando. Ele tem uma família bonita. Tira a família, você vai ver que ele continua me adorando. É lógico, não tem família, não tem dinheiro, mas o cara é forte, tem uma saúde de ferro. Toca na saúde dele. E tudo, Satanás só pode nos tocar com a permissão de Deus. Toca lá em Jó. Aí Jó ficou podre, cheio de feridas. A esposa de Jó foi embora por causa do mau hálito de Jó e o estado deplorável de Jó. A única coisa que sobrou para Jó foi um cabo de telha. Um amigo de Jó era um cabo de telha. E aí depois de todo esse processo, Jó diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço Deus porque eu aprendi a andar com Ele no meio das aflições. E quando Jó reconheceu isso, a Bíblia fala que Deus deu em dobro tudo de novo, bênçãos. E queremos bênçãos para que as bênçãos sejam liberadas sobre a nossa vida. Só depois que nós reconhecemos quem Deus é.
determinado a isso. Senhor, eu estou determinado a descobrir quem o Senhor é. Aleluia.